Pessoal da live aí, expectativa muito grande, porque Deus vai falar tremendamente aos nossos corações. Vamos compartilhar agora a palavra do dízimos e as ofertas, amém? Mais uma vez, a palavra do dízimos e as ofertas. A palavra está em Lucas capítulo 16, versículo 10 e 11. Uma noite muito especial, né, irmãos? Uma noite marcante, realmente. Ganhei tantos presentes, né? E mais um presente de ter a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra do dízimos e das ofertas. Amém? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vós tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará em verdadeira riquezas? Amém? Irmãos, então, é só uma palavra simples. Eu estava até analisando quando o pastor falou comigo a questão de compartilhar a palavra do dízimos e das ofertas, que geralmente a gente vê muitas repetições em palavra do dízimo e das ofertas, mas a gente fica feliz também, porque quando você ouve a palavra, você fala, já ouvi ela várias vezes, é porque ela ainda não entrou no seu coração. Então, graças a Deus, a gente tem alimentado bem a palavra, graças a Deus, a gente tem sido abençoado por Deus. E essa noite eu queria contar um simples testemunho, né? Eu quero testemunhar para vocês o zelo que Deus tem com a gente, mesmo quando a gente não é dizimista e nem é ofertante na obra do Senhor. Vou contar um testemunho bem rápido. Eu morava com a minha mãe, eu não lembro o ano certinho, eu era bem criança, né? Apesar que eu não tive muito essa fase de criança, né? Que 14 anos eu já era pai. Mas a gente passava por muita dificuldade dentro de casa. E na época, o meu pai trabalhava, né? E o salário dele estava atrasado e a gente passando muita dificuldade. E chegando na época de política, aí a minha mãe foi pedir ajuda. E era quase final de ano e o pessoal passa recolhendo, né, as coisas nas casas, pedindo alimento para poder fazer cesta para estar ajudando as pessoas, né? E passaram lá em casa e a gente não tinha nem para a gente, como que a gente ia ofertar, né? E eu falei, mãe, tá chamando, mas é quem? Tá pedindo oferta, algum alimento para fazer cesta. A minha mãe coçou a cabeça assim, né? Tinha um sabonete já aberto. Aí a gente pegou o sabonete, eu fui lá, levei, entreguei, eles levaram, fizeram a cesta. E a minha mãe comunicou, né, com o pessoal que estava precisando de ajuda. Aí eles prepararam uma cesta e levaram para a gente. E quando a gente foi abrir a cesta, criança, né, aquela alegria, aquela emoção. Quando eu abri, eu falei, mãe, mas esse sabonete aqui é o que a gente ofertou. Ué, o sabonete voltou aqui para dentro de casa. E na época, foi uma coisa, né, que a gente achou que era uma coincidência, né? Mas hoje, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo que habita em mim, graças a Deus, eu tenho o discernimento de ver o cuidado de Deus com a minha vida, mesmo quando eu nem era dizimista, mesmo quando eu nem era ofertante, nem sabia quem era Deus a verdade. Então, hoje eu tenho o privilégio de ser dizimista, graças a Deus. Eu tenho o privilégio de ser ofertante, as minhas filhas também, dizimista, graças a Deus, a minha esposa. E a gente tem somente agradecer a Deus. O quanto Deus é fiel, o quanto eu não era dizimista. Agora, uma reflexão. O que Deus pode fazer hoje que eu cumpro a palavra de Deus, o princípio de Deus, sendo dizimista e sendo ofertante na palavra de Deus? Se Deus já cuidava de mim, de todos nós, mesmo quando nós não conhecíamos a eles, e hoje a gente servindo a Ele, fazendo a obra dele, sendo fiel no dízimos e ofertas, o que Deus pode fazer em nossas vidas? Amém? Na cadeira tem um envelope aí, vocês podem se colocar de pé, colocar sua oferta, o seu dízimo aí. Deus é tremendo, irmãos. Esse dia dos pais, enquanto vocês preparam aí, Deus foi tão tremendo que eu ganhei tanto presente, ficou marcante, viu? Cada filho um presente, a esposa sem comentários, né? Presente demais daqui e dali. Mas o maior presente, né, graças a Deus, é ter essa família que eu tenho. Aí quando eu fui ler, ela vai me xingar, mas vou falar. Quando eu fui ler o status dela, né? Quando eu li aquela frase lá, né? Meus olhos encheu de lágrimas, eu falei, glória a Deus. Eu fiquei muito feliz, realmente. Amém? Vamos estar orando pelos dízimos e as ofertas. Papai querido,
Obrigado, Senhor, por esse momento especial de entregarmos, ó Pai, o Senhor, nossas ofertas, devolver o nosso dízimo, ó Pai, e sabemos, ó Pai, que o Senhor vem multiplicar 100 vezes mais na vida de cada irmão que está aqui essa noite. Papai querido, que o Senhor venha abençoar também aquele que não pôde estar ofertando essa noite, Pai, aquele que não pôde dizimar, Pai, mas que o Senhor venha, Papai, trazer sabedoria, trazer o conhecimento da Tua palavra, ó Pai, porque eu creio, assim diz a Tua palavra, aquele que é fiel no pouco, também o Senhor será fiel com ele no muito, ó Pai. Assim nós oramos no nome do Senhor Jesus, amém. Pode trazer a sua oferta e o seu dízimo até aqui à frente. Levanto um aleluia na presença do inimigo. Levanto um aleluia mais alto que o ruído. Amém, irmãos? Vamos estender as mãos para cá, orando e agradecendo a Deus por essas ofertas. Papai querido, aqui recebemos, ó Pai, as suas ofertas, os seus dízimos. Pai, nós oramos, consagramos, ó Pai, todo esse dízimo, ó Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um poderosamente. Pai, nós somente temos a agradecer, ó Pai, porque o Senhor tem cuidado, o Senhor tem guardado a nossa igreja na área financeira, ó Pai. Pai, nós cremos, ó Pai, no nome do Senhor Jesus, que coisas grandes, coisas maiores, o Senhor ainda fará sobre esse ministério, ó Pai, porque somos fiéis, ó Pai, diante do Senhor e diante da Tua palavra. Assim nós oramos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, e essa noite, né, como é dia dos pais, a gente tem um vídeo muito especial para os pais aqui, e eu gostaria que todos prestassem bastante atenção, que vai ser muito edificante na vida de cada um, amém? Aleluia, amém, irmãos? Uma salva de palmas para os pais aí, glória a Deus. Todos os pais, queria que os pais ficassem de pé em nome de Jesus. Você que é homem, pai, chefe de família, nós vamos entregar para você uma simples lembrancinha, né, da Igreja Batista Vale das Bênçãos de Santana de Jacaré, que você, né, sinta homenageado em nome de Jesus, abençoado por Deus, escolhido. Amém? Você é muito especial. Todos os pais, todos os homens de Deus. Hoje de manhã o Senhor me deu uma palavra sobre nosso privilégio de sermos pais, chefes de famílias. Amém, irmãos? É uma responsabilidade e um privilégio. Não é verdade? Aleluia. Vou ganhar também. Obrigado. Aleluia. Agora as irmãs vão estender as mãos para esses homens de Deus que estão aí em pé do seu lado. Pode deixar. E vamos orar em nome de Jesus, abençoando a vida deles. Amém? Pai, nós te louvamos pela vida de cada pai, Senhor. Nós queremos realmente, Pai, agradecer ao Senhor o privilégio de poder cumprir essa missão.
Pai, em nome de Jesus, de liderar a família, de ser, Deus, ó Pai, aquele instrumento que o Senhor separou, o Senhor nos condicionou a estar à frente, Deus, a tomar decisões, oh Pai, da casa, Senhor, da responsabilidade do lar, oh Senhor, nós oramos por cada pai que nessa noite, que ele sinta abençoado pelo Senhor, Pai, encorajado pelo Senhor, fortalecido pelo Senhor, para que ele possa cumprir o seu papel aqui na terra, cumprir o seu chamado, cumprir a sua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um desses homens de Deus, em nome de Jesus, amém, amém? Glória a Deus. Queria que toda a igreja agora se colocasse de pé no seu lugar. Nós vamos orar pelos pedidos de oração. Você que conhece alguém que tem um pedido de oração, e você que está na sua casa também, que tem alguém que tem um pedido de oração, vamos orar juntos, amém, irmãos? Vamos levantar um clamor. Eu creio que essa oração ela é poderosa, amém, irmãos? Quando nós unimos como igreja do Senhor, né? Diz a palavra do Senhor que muito vale a oração do justo em seus efeitos. Nós temos visto sim resposta de oração, né? Nós temos visto a mão do Senhor. Então vamos orar agora. Lembre agora dessa pessoa que precisa da sua oração e coloque ela diante do Senhor agora, em nome de Jesus. Cite o nome dela, né? Fale a situação, a causa, em nome de Jesus. Comece a orar, abra sua boca, comece a falar com Deus, em nome de Jesus. Oh Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra sua boca, igreja, comece a orar, levante a sua voz em oração, clame ao Senhor, ore em nome de Jesus. Muito importante nós orarmos, nós colocarmos diante do Senhor situações da nossa vida, dentro de casa, com os filhos, com a esposa, situações com a família, situações no seu local de trabalho. Qual é a sua necessidade? Ore ao Senhor, em nome de Jesus. Fala com Deus. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você está diante do Senhor. Para o Senhor não há coisa alguma impossível. Deus é o Deus do impossível, em nome de Jesus. Amado Deus e querido Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite, Deus, confiantes no seu amor, confiantes no seu cuidado, confiantes, ó Deus, na tua mão sobre nós. Pai, nós agradecemos ao Senhor porque, Deus, o Senhor está no controle, Pai, da nossa vida. O Senhor, Deus, é conosco, Pai, diante de qualquer circunstância. Deus, nós não nos sentimos abandonados em momento algum, porque a tua mão poderosa, ela nos protege, ela nos traz para perto do Senhor. Pai, nós oramos ao Senhor, Pai, porque, Pai, nós entregamos em tuas mãos situações que para nós é difícil, situações que nós não conseguimos, nós colocamos diante do Senhor, porque tu és o Deus do impossível. Nós oramos ao Senhor, Deus, por cada pessoa que está passando por lutas, problemas em casa, na família, com filhos, no trabalho, em qualquer circunstância, nós colocamos diante do Senhor. Oramos por aqueles que estão afastados, desviados, Pai, longe dos teus caminhos, e pedimos, ó Pai, traz de volta para a tua presença. Oramos, ó Deus, pela tua igreja, Pai, abençoe teu povo, Senhor. Deus, aonde teus filhos passarem, Deus, que a bênção do Senhor venha conosco, venha ser sobre nós. Oh Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor contra a nossa vida. Deus, todo desânimo, todo medo, Deus, todo sentimento de pavor, Deus, tudo aquilo que queira abalar nossa fé, nós em nome de Jesus não aceitamos, ó Pai. Senhor, abençoe, Deus, a tua igreja nessa noite. Abra o céu sobre este lugar. Fala conosco de maneira poderosa. Envie anjos ministradores para ministrar na nossa vida, para Deus, oh Pai, operar, cumprir o teu propósito. Senhor, nós queremos declarar, Pai, que vamos sair daqui diferente da maneira que chegamos.
em nome de Jesus. Fortaleça a fé daquele que se sente fraco, aquele que está, Deus, abalado pelas lutas. Fortaleça a fé, renova as forças, dê novo ânimo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia agora, queridos. Vamos orar para que o Senhor venha falar ao nosso coração. Vamos orar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos ao Senhor nesse momento, pedimos que a Tua palavra venha falar ao nosso coração. Pedimos, ó Deus, que o Senhor, que essa palavra venha gerar a mudança necessária na nossa vida. Nós queremos Te honrar, Te obedecer, queremos estar no Seu caminho. Pai, queremos agradar o Senhor, queremos bendizer o Teu nome, queremos, ó Pai, dar bons testemunhos, dar a resposta correta. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos ao Senhor para que o Senhor abençoe essa mensagem, que ela gere em nós a mudança necessária. Oh Pai, nós oramos, fala conosco, Deus, de maneira poderosa, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Nós repreendemos toda a ação do inimigo, tudo aquilo que queira atrapalhar o mover da Tua presença, oh Deus, o Teu Santo Espírito no nosso meio, em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder sobre nós. Diga assim: eu sou tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu posso tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu posso, e eu tenho tudo aquilo que a palavra de Deus diz que eu tenho. O meu coração está aberto, a minha mente está alerta para receber a poderosa, viva e eficaz palavra de Deus. Fala assim: eu serei transformado de glória em glória, em nome de Jesus. Pode se sentar, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração. O título é O Poder da Presença. Amém, irmãos? Você que gosta de anotar, o poder da presença. Aleluia. No último domingo nós fomos muito confrontados pela palavra do Senhor. Amém, irmãos? Quantos foram abençoados pela mensagem? Amém? O Senhor falou com você? Amém? É um culto que nós cremos que é aquele que nós falamos que é o divisor de águas, né? Nós saímos em crise daqui da igreja. Foi, eu creio, a Santa Ceia profética. Amém, irmãos? Nós declaramos e tomamos posse que a Santa Ceia da mudança, né, em nome de Jesus. Aquilo que precisa mudar em nossas vidas, aquilo que precisa realmente permitir mudança, nós vamos permitir ao Espírito Santo para gerar essa mudança. Amém? E o Senhor falou claramente ao nosso coração de um novo tempo que Ele tem para nós como igreja do Senhor, um novo tempo que Ele tem para acrescentar nas nossas vidas, novas oportunidades, novas experiências, vinho novo. Amém? Você crê nisso mesmo? Que Deus pode te gerar isso na sua vida? Amém? E isso é bom, queridos, quando nós ouvimos isso da parte de Deus. Por quê? Porque significa que algo novo da parte do Senhor está por vir. E você tem que crer, ter expectativa mesmo, que Deus tem algo novo para acrescentar. E isso pode ser qualquer coisa na sua vida. Pode ser uma unção nova no seu ministério, pode ser um chamado, a revelação de um chamado, pode ser um emprego, pode ser casa nova, não sei, pode ser qualquer coisa. Mas se você tomar posse de que algo novo da parte de Deus, tempo novo, né, um novo do Senhor vir sobre você, quando você crê nisso, nesse mover, nessa atmosfera, realmente Deus libera algo novo. Amém? E queridos, você já aprendeu que vinho na Bíblia, ele é símbolo de alegria. E nós falamos muito sobre vinho novo na semana passada. O vinho na Bíblia é símbolo de alegria. Então isso significa que nós teremos, né, uma alegria nova. Amém, irmãos? Ou seja, novos motivos para você se alegrar em Deus. Quem crê diz amém. Só que tem gente que muitas vezes é muito pessimista. Tem pessoas que mesmo você falando, mesmo você, sabe, acho que se aparecer um anjo e falar com a pessoa fala, oh, é um anjo.
Que legal, querido, nós temos que realmente ser, sabe, ter expectativas, né? A nossa autoestima lá em cima mesmo, no Senhor, porque nós não estamos esperando no homem, nós não estamos esperando em coisas, nós estamos esperando em Deus, e Deus se alegra quando você é otimista, quando você é para cima, quando você realmente crê nessa alegria que Ele pode te acrescentar na sua vida, amém? Deus dará a você novos motivos para você se alegrar. Não, mas se fosse eu no seu lugar, eu ia pular da cadeira e falar assim, glória a Deus, né? Estou falando que Deus vai dar motivos, você se alegra e fala assim, amém. Aí Deus fala assim, não, para eles tanto faz, esse amém deles tanto faz. Nós falamos de vinho novo. Vinho é símbolo de alegria. Então, alegria nova. Vou te dar mais uma chance. Deus dará a você motivos de você se alegrar em Deus. Amém. Assim está melhor. Assim o anjo ouviu a sua voz. O vinho, querido, ele estava presente em todas as comemorações do Antigo Testamento, não é? Até no Novo Testamento também. Por quê? Porque era motivo de festa, era motivo de se alegrar. Eles traziam vinho, suco de uva, e aí ele estava presente. Por isso ele era símbolo de alegria. E Jesus, nós aprendemos que foi isso que Jesus veio trazer àquele povo, irmãos. Jesus veio inaugurar esse novo tempo, essa nova atmosfera, essa nova maneira, introduzir essa nova maneira das pessoas se relacionar com Deus. As pessoas estavam sobre um regime, a carga de uma religião, e Jesus veio quebrar isso. Ele veio trazer esse novo tempo na vida daquelas pessoas, essa nova maneira delas se relacionar com o seu Deus. Amém, irmãos? Isso é o Evangelho, isso era as boas novas do Evangelho. Aquele povo que estava sobre pressão da religião, pressão da lei, e o Senhor Jesus veio trazer as boas novas, boas notícias. Mas para isso, queridos, nós aprendemos, algo era necessário acontecer com eles, com a cabeça deles, dentro deles. O que? Era necessário eles abrirem mão da velha religião, do velho homem e das velhas ideias sobre Deus. Então, para que eles experimentassem o novo, eles precisavam abrir mão de algo, não é? Abrir mão da velha religião, do velho homem e das velhas ideias sobre Deus, né? Nós falamos do vinho novo em odres novos. E assim também, queridos, é comigo e com você. Eu creio que comigo e com você hoje, no ano de 2020, as coisas não mudaram, né? Se nós queremos experimentar algo novo de Deus, se nós queremos experimentar esse mover de Deus, esse liberar de coisas novas da parte de Deus, de um tempo novo em todas as áreas da nossa vida, porque a bênção de Deus alcança todas as áreas da sua vida, amém? Não é só financeiro, ou só espiritual, ou só sentimental, não, é todas as áreas da sua vida. A bênção de Deus é completa, amém? Mas para você experimentar, você precisa abrir mão do velho, de tudo que é velho. O Senhor falou claramente das coisas velhas, das antigas formas de se relacionar com Deus. Podemos citar tradicionalismo, podemos citar religião, né? Mas principalmente no velho homem, das velhas atitudes, hábitos e pecados, aquilo que pertencia ao velho homem, à velha natureza, e mudarmos e deixarmos para trás picuinhas, né? Essa melindragem, tudo aquilo que nos atrapalha de experimentar o mover de Deus. A verdade, queridos, é que nós precisamos abandonar algumas coisas na nossa vida. Você concorda? Tem coisas que nós precisamos abandonar, irmãos. Tem coisas que você precisa largar, deixar na sua vida. Faz parte do velho, faz parte de quando você era jovem, faz parte de quando você, sabe, dos anos 90, não sei. É velho, tem coisas que nós precisamos abandonar. Então, esse é o propósito dessa palavra nessa noite, não é? Talvez você essa semana passou a semana inteira em crise, pensando, eu preciso mudar. E como mudar? Como começar essa mudança? Talvez você passou essa semana, saiu do culto, né, em crise com a palavra do Senhor e pensando, como eu vou conseguir dar a resposta para Deus? A mensagem dessa noite, ela tem o propósito de te ajudar, te mostrar o caminho, te revelar como conseguir essa mudança, não é?
Qual é o primeiro passo para essa mudança acontecer na sua vida? Amém, irmãos? Certa vez, o Senhor Jesus estava, falando com as multidões, como era costume, e aí você sabe que as multidões acompanhavam Jesus pelas cidades, e aí Jesus estava ali falando do propósito da sua vinda aqui na terra, porque o Senhor, ao mesmo tempo que Ele ia evangelizando as cidades, as pessoas, Ele ia também anunciando os próximos passos, como que as coisas aconteceriam, da sua morte e tudo. Então no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60, abra sua Bíblia lá, por favor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 60. O Senhor Jesus estava lá, e você sabe também que além dos discípulos estavam as multidões, e no meio das multidões estava quem? Os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei, aqueles que eram craques no entendimento da lei. E aí eles estavam ali para poder pegar Jesus em tudo que Jesus falava. Eles queriam armar uma contra Jesus. Então eles estavam com as suas objeções, com as suas resistências, e Jesus explica para eles o propósito de todas as coisas. Mas de repente, no versículo 60, João 6, versículo 60, eles dizem assim, diz o texto: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem consegue ouvi-la? Então, após a fala do Senhor Jesus, os discípulos, as pessoas que estavam ali, estavam chocados com o que o Senhor Jesus havia dito. E aí eles disseram: é muito difícil ouvir essa palavra, que palavra dura, como ouvir essa palavra? Na verdade, a dificuldade também não era só de ouvir, era também de praticar essa palavra. E aí no verso 66, vamos lá, mesmo capítulo 6, verso 66, olha o que acontece, diz o texto: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha que interessante, queridos, olha que coisa. Após eles ouvirem a instrução do Senhor Jesus, do que aconteceria, eles falam: que palavra dura, que palavra difícil de ouvir. E aí diz o texto que muitos, após essa palavra, deixou de seguir Jesus. Eles começaram a ir embora, abandonar, eles começaram a voltar para suas casas. É a mesma coisa, querido, após o culto de domingo, que passou, alguém chegar e falar assim: eu não volto mais nessa igreja. Que palavra difícil, que pastor bravo, como se fosse minha palavra, mas não tem nada a ver comigo. Mas talvez a pessoa fale: mas não volto mais nessa igreja, é muito difícil ficar ouvindo essas coisas, que palavra dura. E aí no verso 67, Jesus chega e pergunta para os 12: vocês também não querem ir? 68, Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Amém, irmãos? Amém. 69, nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Então, talvez a gente pense assim, que o Senhor Jesus, naquela hora, ele ficou meio que: meu Deus, é agora? Senhor, o pessoal achou difícil a palavra, as pessoas estão indo embora, quem sabe eu volto atrás dessa palavra, quem sabe eu amenizo as coisas aqui, porque o pessoal está indo embora. Não, pelo contrário, o Senhor Jesus chegou para os 12, que eram os discípulos mesmo, aqueles que estavam acostumados a ouvir o preto no branco ali de Jesus. Ele chegou e falou: e vocês também não querem ir embora? E vocês também não querem abandonar? Vocês também não querem largar tudo? E aí diz a palavra que Pedro levantou a voz e disse: Senhor, para quem nós iremos? Para quem iremos nós, se só o Senhor tens palavras de vida eterna? Sabe, queridos, aqui é como se fosse realmente um divisor de águas na vida daqueles discípulos, daqueles homens. Por quê? Porque eles começaram a assimilar o propósito de todas as coisas. Eles começaram a entender a vontade de Deus através da vida de Jesus. Eles começaram a entender o propósito de Deus em Jesus, E agora vá para João capítulo 14, Evangelho de João capítulo 14.
versículo 15, diz o texto: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, e o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Aqui Jesus começa a revelar aos discípulos a sequência de todas as coisas. Então ele diz para ele, assim: olha, eu irei para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. O propósito agora, o próximo passo agora é eu ir para o Pai. Eu preciso ir, porque se eu não for, Ele não vem. Então eu preciso ir para o Pai, e eu não vos deixarei órfãos, eu deixarei o Consolador, Ele será o conselheiro de vocês. Quem é esse? O Espírito Santo. E qual que é o papel do Consolador? No capítulo 14, versículo 26, vá para o versículo 26, diz o texto: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então, queridos, aqui nós vemos o papel do Espírito Santo, o papel do Consolador. Às vezes nós achamos, queridos, que o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é só derramar unção, mover, né? Aquelas experiências maravilhosas que nós temos, que nós vemos e experimentamos, de dons espirituais, né? De realmente aquele avivamento, aquela presença maravilhosa do Espírito Santo. Mas é muito mais do que isso, queridos. O papel do Espírito Santo é nos ensinar todas as coisas e nos lembrar de tudo que Jesus disse, né? Tudo que Jesus falou, tudo que é a vontade de Deus. Já viu quando você está passando por uma situação na sua vida e que do nada você lembra de um versículo referente àquela situação? Sabe quem faz isso? É o Espírito Santo. É Ele que te lembra. Ele te lembra da palavra de Deus para você, né? Para aquela situação. Sabe, queridos, e como nós precisamos do Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, como diz a palavra, todas as coisas. A Bíblia fala que, mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas, irmãos. Nós somos, né, nós não podemos ser inocentes, não podemos achar que nós conseguimos honrar, fazer tudo que Deus espera de nós mesmos, vindo de nós, da nossa capacidade humana. Não, querido, nós precisamos muito do Espírito Santo, muito, precisamos mesmo que Ele cumpra o seu papel, que diz a palavra, ensinar todas as coisas que eu falo é no dia a dia, principalmente, nós sermos mais mansos, né? Nós aprendemos a ser mansos, a termos domínio próprio, nós aprendemos a lidar com o nosso temperamento. Nós usamos o Espírito Santo para nos ensinar a lidar com as adversidades da vida, nos relacionamentos com o próximo, porque nós sabemos que não é fácil relacionar, né, irmãos? Não é fácil. Você às vezes encontra com pessoas que não estão num bom humor, você encontra com pessoas rixosas, pessoas, né, difícil de se relacionar, e nós não podemos excluir essas pessoas do nosso meio. Nós não podemos simplesmente dar as costas. Então, para relacionar com essas pessoas, quem vai nos ensinar? Como nós vamos conseguir? Existe um curso, existe técnicas, pode existir até algumas maneiras, artimanhas que você vai aprender fazendo alguns cursos, né, de relacionamento humano. Mas a principal pessoa, né, que vai poder conseguir te ajudar nessa área é a pessoa do Espírito Santo. Te ensinar a você ser nova criatura, né? Abandonar os velhos hábitos. Como abandonar os velhos hábitos? Se eu preciso mudar, como abandonar esses velhos hábitos? Isso que eu costumei fazer a vida inteira. O Espírito Santo deseja ser o seu conselheiro. Amém, irmãos? Aquele que vai te dar conselhos na hora que você está ali sozinho na sua casa, você está em silêncio e você precisa de uma direção. O Espírito Santo, Ele quer ser o seu conselheiro e falar ao seu coração, falar com você.
Agora vá para o Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8. João, capítulo 16, versículo 8. Diz o texto. O Senhor Jesus ainda faz referência ao Espírito Santo. Olha só. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Engraçado, semana passada nós ouvimos essa palavra suportar, não é? Os odres, lembra? Vinho novo em odre novo. Por quê? Porque o odre novo, quando há fermentação, ele suporta, né, o vinho. Agora, quando ele é colocado em odre velho, ele o quê? Não suporta. O odre velho, na fermentação, ele estoura. Por isso se põe vinho novo em odre novo. Mais uma vez o Senhor quer falar no nosso coração sobre áreas, sobre situações em que nós precisamos aprender, que nós precisamos realmente permitir mudanças. Do contrário, nós não iremos suportar. Do contrário, nós não seremos capazes de aplicar, praticar essa palavra. Veja, o Espírito Santo, veja, o Senhor Jesus fala assim: Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A Bíblia diz, queridos, que o Espírito Santo é Ele que nos convence. É Ele que nos convence. Você já tentou convencer uma pessoa que é teimosa? Você já tentou? Você fala com a pessoa, a pessoa quer fazer algo, e você sabe que aquilo não é legal para ela, e você fala e nada. A pessoa teimosa, não aceita, né? Não ouve você, não é? Ela não te dá crédito, ela vai, faz e depois quebra a cabeça. É difícil convencer uma pessoa, não é, irmãos? Mas o Espírito Santo, Ele consegue convencer. Ele nos convence, diz a Bíblia. Ele nos convence, né? Ele tem esse poder, essa capacidade de mostrar, de revelar pecado, de abrir os olhos, não é? É por isso que nós temos que ser totalmente dependentes do Espírito Santo. Sabe, casais que passam por lutas e provações, brigas, dificuldades dentro de casa. Por quê? Porque o marido tentando convencer a esposa de algo, a esposa tentando convencer o marido de algo, quando na verdade eles deveriam depender do Espírito Santo para mostrar algo para o cônjuge, né? Então, irmão, ao invés de você ficar, sabe, brigando, lutando, sabe, quebrando cabeça para tentar mostrar algo para sua esposa, vai para a presença de Deus, vai para a presença do Senhor, dependência do Espírito Santo, e peça ao Espírito Santo para convencer ela, para mostrar para ela, para abrir os olhos. E o contrário também, mesma coisa, irmã. Ao invés de você ficar, sabe, mal, querendo separar, querendo abrir mão do seu casamento, querendo abrir mão, até mesmo com relação aos filhos, não sabe mais o que fazer. O que você precisa fazer nesse momento? Ao invés de ficar tentando 1001 coisa, só uma coisa: vá para a presença de Deus, vá para a presença do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu sei que o Senhor pode convencer meu filho desse pecado. Eu sei que o Senhor pode abrir os olhos dele. Eu sei que o Senhor pode abrir os olhos dela. Eu sei que o Senhor pode levar a entender que ela está errada. Eu sei que o Senhor pode levar a entender que esse é um caminho errado. O Espírito Santo faz essa obra nas nossas vidas, amém, irmãos? Nós é que precisamos deixar de ser teimosos, cabeçudos, não é? Nós é que precisamos deixar de ser essas pessoas que teimam com o Espírito Santo. Pode ser que o Espírito Santo esteja tentando te convencer de algo, te mostrando algo há muito tempo na sua vida, há muito tempo, mas você resiste em não ouvir o Espírito Santo. Pode ser que ele esteja falando com você já há um tempo, já usou a mensagem, já usou alguém para falar o seu coração, já usou até a própria palavra, lá na sua casa, em particular, mas você resiste em não ouvir, não aceita a mudança. Como nós precisamos do Espírito Santo, queridos, diariamente, nos convencendo desses pecados na nossa vida, nos convencendo de áreas da nossa vida que nós precisamos mudar. Pecados com a língua, de maledicência, pecados de ficar falando mal das pessoas, falando mal do comportamento das pessoas,
falando mal, julgando mal as pessoas. Pecados de inveja. Inveja. Como nós precisamos do Espírito Santo para nos mostrar que essa inveja é pecado. Por quê, queridos? Que quando a gente vê uma pessoa se dar bem na vida de alguma maneira, ou comprar um carro novo, ou uma casa, ou alguma coisa, a pessoa aparece, por que a maioria das pessoas, ou por que muitas pessoas, ao invés de ficar feliz com aquilo, ao invés de comemorar, se alegrar com aquilo, por que as pessoas falam, ixi, olha lá, o que será que ele arrumou? O que será que ela ganhou alguma herança? Ué, como? De onde veio aquele dinheiro? Por que as pessoas ficam desconfiando? Por que as pessoas ficam, comentando, fazendo comentários depreciativos? Será que não pode trocar carro, não pode comprar casa, não pode andar de roupa nova, não pode, aparecer com alguma coisa nova que a pessoa fala, de onde veio isso? Nós temos que alegrar com as conquistas do outro, não é verdade, irmãos? Amém? Temos que alegrar com a conquista. A irmã que trocou o sofá da casa, glória a Deus, que alegria, né? Trocou o jogo de quarto, trocou a cozinha, trocou seja o que for, o carro, não é? Glória a Deus, se alegra, ao invés de você ficar pensando assim, será como que ele conseguiu aquele dinheiro? Ele estava quebrado. Ele estava devendo Deus e todo mundo, olha lá, a conta no mercadinho não pagou até hoje. As pessoas ficam querendo saber como fizeram isso, como chegou isso. Isso é pecado. Nós precisamos do Espírito Santo, irmãos, para nos ajudar a vencer pecados de desprezar o próximo, falta de amor ao próximo, não é? Pecados de murmuração, quando a gente reclama da vida, reclama de tudo, do trabalho, reclama da esposa, reclama do filho, reclama do marido, reclama de tudo, do tempo, do sol, da chuva, reclama do governo, de tudo, do Bolsonaro, do prefeito, de tudo. Isso é murmuração, isso é pecado. Nós precisamos do Espírito Santo, é Ele que vai nos ajudar a vencer sentimentos de vingança. Quando você, lá no seu íntimo, lá no fundo, dentro de você, há um sentimento de ver aquela pessoa perder na vida, ver aquela pessoa, aquele casamento ser destruído. Você pensa que não? Fala, que isso, pastor? Misericórdia. Infelizmente, irmãos, existem pessoas que desejam mal para as pessoas, para o outro, não é? É um sentimento de vingança. Tomara que isso aconteça com ele, com ela, com o casamento deles, com o carro dele, com o filho. Nós precisamos do Espírito Santo, que Ele nos ensinar a vencer sentimentos de amargura. Quando a gente permite, alimenta esse sentimento de mágoa dentro de nós, de uma experiência no passado que traumatizou, que realmente nos deixou mal. Mas você, ao invés de se esforçar em vencer e falar, Espírito Santo, me livra desse sentimento, pelo contrário, você fica alimentando esse sentimento, fica permitindo ele crescer dentro de você. Isso é pecado, não é? Pecado de rebeldia. Nós precisamos vencer, queridos, esses pecados de rebeldia, né? Quando você se rebela contra uma direção da sua liderança, quando você se rebela contra uma palavra do seu líder. Filho, quando você desonra os seus pais, quando você não honra a autoridade, quando você vai contra uma palavra delegada de uma autoridade na sua vida, isso é rebeldia, isso é pecado. Desejo de morrer, queridos. As pessoas, como nós precisamos do Espírito Santo para poder eliminar de dentro das pessoas sentimento de morrer, vontade de morrer, e dissensões entre os irmãos. Queridos, eu creio que o Espírito Santo é aquele que faz essa obra no nosso meio, de pôr fim ao espírito de fofoca, de intrigas, das pessoas ficarem falando mal uma das outras, das pessoas ficarem comentando umas das outras, fazendo julgamento, dissensões entre os irmãos. E eu poderia falar aqui, irmãos, muito mais coisas, mas tem uma frase que eu sempre falo, muitos irmãos já ouviram na célula, eu sempre falo isso: ai de nós, se não é a pessoa do Espírito Santo. Ai de nós. Engano nosso, nós achamos que há algum bem em nossa vida, dentro de nós. Misericórdia, queridos, em nós não há bem algum. Tira o Espírito Santo de nós para você ver
o que o ser humano é capaz de fazer. Está aí a televisão para revelar, está aí os jornais para mostrar coisas que o homem é capaz de fazer. E não se engane, coisas piores ele é capaz de fazer e fará. Mas por quê, queridos? Qual que é a oração da igreja do Senhor? Qual que é o propósito de Deus? Né? É a presença do Espírito Santo em nós, né? Na igreja do Senhor, para mudar todas as coisas. Amém, irmãos? Para mudar o nosso caráter, para transformar o nosso temperamento. É o Espírito Santo que faz essa obra, querido. É Ele que nos leva a essa mudança de caráter. É Ele que te encoraja a abrir mão do velho e começar realmente a honrar a Deus. Sabe, queridos, eu lembro que eu fazia visitas, já fiz muitas visitas na cadeia, na PAC, já fui muitas vezes. E eu lembro, queridos, quando eu encontrava com muitos jovens, a gente ficava na cela assim, conversando com eles. E por mais que às vezes a gente, né, desconfie de tudo que eles falam, porque ali dá a impressão que está todo mundo arrependido e tal, mas é possível você ver verdade em alguns ali. É possível você ver. E ali conversando com muitos ali, não era nenhum ou outro, não, eram muitos mesmo. Eu pude ver, queridos, né, eles chorarem arrependidos de coisas que eles fizeram na vida, que eles erraram, né? Eles estavam ali porque eles não são santos, eles estavam ali porque eles erraram, eles estavam pagando pelo erro que eles cometeram. E aí, mas eu vi, queridos, eles chorarem por erro que eles cometeram, né? E também por uma oportunidade para poder falar para os jovens, seus amigos, para outros não cometer o mesmo erro. E ali eles tiveram a oportunidade de receber Jesus, né? Já realizei batismo na PAC, né? Nós já tivemos muita experiência nessa área. E aí você vê nos olhos deles, os olhos cheios de lágrimas assim, vontade de chegar, de sair dali, de ir para a praça, para o bairro deles e falar assim: olha, não façam isso, não cometam esse erro que eu cometi. Olha, se vocês se puderem, evite o máximo, né, a se envolver com tais coisas. Eles choravam por uma oportunidade, irmãos, de poder chegar e falar isso para as pessoas. Na verdade, eles entenderam, né, eles receberam a presença do Espírito Santo nas suas vidas, entenderam o grau, a necessidade de mudança, eles mudaram e queriam com o seu testemunho falar para as pessoas, né, o quanto elas precisavam de Deus na vida delas, para elas não irem para o mesmo caminho, para elas não para não acontecer com elas a mesma coisa que aconteceu com eles. Nós temos um exemplo na Bíblia, queridos, de uma pessoa, de um personagem, de um cara, um discípulo de Jesus, que é para nós hoje, né, chave para essa mensagem. Quem é? Pedro. Quem lembra da vida de Pedro? Quem já estudou a vida de Pedro? Pedro, queridos, ele era esse cara sanguíneo, não é? O que é o sanguíneo? O sanguíneo é o cara que tem sangue quente. Já ouviu falar isso? Não sei se aqui tem algum sanguíneo, né? Nós já vimos na célula, a gente conhece os irmãos, sabe quem que é sanguíneo, quem que não é, né? Então, mas sanguíneo é aquela pessoa que quando vê, já falou e já fez, já era. Depois ela tem que voltar corrigindo, mas ela não perde tempo, né? Quando vê, já foi, já falou, já fez, né? E Pedro era esse cara sanguíneo, irmãos, estourado, sangue quente, né? E os erros que Pedro cometeu na Bíblia, você vê, quando você estuda a vida de Pedro, você vê que era justamente por causa do calor do seu coração. Um cara quente, fervendo, entusiasmado, para cima, falante, persuasivo, né? Ele tentava, né, persuadir as pessoas. Enquanto os discípulos, você vê, vou citar alguns exemplos para você ver. Enquanto os discípulos estavam lá com dúvida, quando Jesus perguntou assim: e quem vocês acham que eu sou? Pedro na hora levantou: opa, tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. Na hora, Pedro já estava com a resposta na ponta da língua. E Deus falou assim: realmente, né? Não fosse carne e sangue que te revelou isso, né? Em outro momento, o Senhor Jesus estava falando da sua morte, de como que aconteceria, que ele seria preso. Pedro, na sua empolgação sanguínea: não, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Não, mas de maneira alguma isso vai acontecer com o Senhor. Aí Jesus, aí ele podia ter dormido sem essa, né? Jesus chega para ele e fala: afasta-te de mim, Satanás.
não é? Mas é o sanguíneo, é aquele que fala as coisas, é aquele que quando vê já falou, não tem como, já falou, não é? Uma outra atitude de Pedro, quando os soldados chegaram para prender Jesus, Judas, né, entrega Jesus, vende Jesus, né? E aí ele fala para os soldados onde Jesus estaria. E quando os soldados chegam para prender Jesus, de repente vem aquele tanto de soldados assim, aquele tanto de homens, e Jesus lá calminho, na dele, tranquilo, né, sabendo que aquilo iria acontecer. De repente Pedro levanta no meio da multidão, começa a observar aquilo e tal, Jesus conversando com eles: para que vocês vieram com tantas pessoas, não estão armados, eu estou aqui de boa, tranquilo. Pedro não quer nem saber de conversa, ele arranca a faca assim, irmão, arranca a espada e corta a orelha de Malco. Ou seja, é o cara sanguíneo, sabe, irmãos? Mas o Pedro é aquele discípulo que certamente fez Jesus perder umas boas noites de sono, não é? Por quê? Por causa do seu temperamento. Mas Pedro também, querido, ele teve a oportunidade de experimentar algo que transformou a sua vida, que mudou o seu temperamento. O que foi? A palavra de Deus fala, abra sua Bíblia, Atos capítulo 1, versículo 4. Atos capítulo 1, versículo 4. Nós vamos ver como Pedro, o que aconteceu com esse discípulo temperamental, sanguíneo, chamado Pedro. Diz em Atos, cumprindo-se o tempo que o Senhor Jesus, né, estava com os seus discípulos. Atos capítulo 1, versículo 4, diz o texto: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos e as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amém, irmãos? O que acontece aqui? Pedro estava com os discípulos, né? Todos estavam ali com Jesus. Jesus havia acabado de comer com eles, eram os últimos momentos de Jesus com eles. De repente Jesus dá a ordem para eles: olha, vocês fiquem aqui, não saiam daqui enquanto não vier a promessa de Deus para a vida de vocês. Qual a promessa? O batismo no Espírito Santo. Ele fala assim: Senhor, mas como que isso vai acontecer? Então é nesse momento que vai restaurar o reino de Israel. Eu falei: não compete a vocês saberem essas coisas. Entenda uma coisa: vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo, e aí sim vocês serão minhas testemunhas, Jerusalém, Samaria, Judéia e confins da terra. Então havia, queridos, uma ordem clara de Deus, de Jesus para aqueles discípulos: não saírem de Jerusalém. Era para eles esperarem a promessa. Que promessa? De batismo no Espírito Santo, não é? O Senhor Jesus, queridos, Ele dá essa ordem clara. E aí no capítulo 2 de Atos, nós não vamos ler, mas diz a palavra que se cumpre essa promessa. Quando você lê depois em casa, você vai ver, eles recebem o batismo no Espírito Santo, né? A igreja toda, eles estavam ali reunidos em oração, buscando, e de repente veio vento, né, um vento impetuoso, e derramou-se sobre eles línguas de fogo, e aí foi uma experiência maravilhosa, que era o batismo do Espírito Santo. Mas o mais maravilhoso, que é o que nós estamos falando aqui, de um personagem, é de Pedro. E Pedro, o que aconteceu com ele? O maravilhoso é que Pedro estava no meio dessa multidão, e ali Pedro também foi tomado com o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo. E o sobrenatural, o maravilhoso é que a primeira atitude de Pedro em público, após a descida, o derramamento do Espírito Santo, foi o que? Pregar o Evangelho. E diz a palavra que ele pregou o Evangelho, que ele falou do que ele viu, do que ele experimentou, do tempo que ele andou com Jesus. Ele falou para aquelas pessoas. E qual foi o resultado? Atos capítulo 2, versículo 41. Cerca de
3.000 pessoas se renderam a Jesus, irmãos. Cerca de 3.000 pessoas se converteram, 3.000 pessoas batizaram. Isso é maravilhoso, amém, irmãos? Sabe por quê, queridos? Por causa do poder do alto, por causa do poder da presença. Talvez algumas pessoas falem assim: mas os discípulos de Jesus, eles eram homens de Deus demais. Não tem nada a ver, querido. Pedro, há poucos dias atrás, há pouco tempo atrás, era o mesmo cara que foi exortado por Jesus, é o mesmo cara que cortou a orelha de Malco, é o mesmo cara que falou que não deveria falar. Mas após o batismo, a descida do Espírito Santo, foi o cara que abriu a boca e 3.000 pessoas se renderam a Jesus. Isso era o poder da presença, amém, irmãos? Sabe, queridos, eu creio, em nome de Jesus, que quando nós realmente nos rendemos à presença do Espírito Santo em nossa vida, nós abrimos mão do nosso eu, de que as coisas sejam do nosso jeito, né, dos nossos argumentos, das nossas teorias, e nos submetemos a esse mover do Espírito Santo. Quando você abrir a sua boca, querido, você vai ganhar sua família para Jesus, você vai ganhar seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, seus primos, sua família toda se renderá a Jesus, amém? Você crê nisso, querido? Essa cidade, Santana de Jacaré, será de Jesus, quando nós, a igreja do Senhor, nos rendermos a Ele, nos rendemos ao poder da presença do Espírito Santo, porque isso não tem nada a ver comigo, com o pastor, com você, ou com a igreja, com a placa da igreja, não, tem a ver com o mover sobrenatural da presença de Deus. Talvez, querido, você fale assim: pastor, é isso que eu quero para a minha vida, é essa transformação que eu preciso. Eu me identifico com Pedro, eu sou um cara sanguíneo também, eu sou um cara, né, de sangue quente, fervendo, e já tentei mudar várias vezes, já tentei de todas as maneiras e não consigo. Ou talvez você não é nem quente fervendo, você é um melancólico, aquele que está caindo um trem, está caindo um prédio, uma parede perto de você, e você fala: caiu. Tem gente que é assim também, né? Então, talvez as coisas estão acontecendo e você está lá, né, boiando, e você ora pedindo a Deus para gerar uma mudança na sua vida. Ou talvez você quer ser mais radical, quer abrir mão de pecado na sua vida, pecados que o Espírito Santo falou com você essa semana, após a palavra de domingo, áreas da sua vida que você entendeu que precisa mudar. O passo, querido, é você ir para a presença de Deus, receber a presença do Espírito Santo. É Atos capítulo 1, versículo 8. Vamos ler juntos. Atos capítulo 1, versículo 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Você quer ser testemunha de Jesus? Você quer você quer que as pessoas lá fora vejam Jesus na sua vida? Você precisa do batismo no Espírito Santo. Você precisa dessa presença do Espírito Santo em você. Para você ser testemunho de Jesus para a sua família, para os seus amigos, para a sociedade, né, para aquelas pessoas que não creem, você precisa realmente dessa presença do Espírito Santo. Abra mão de você mesmo, se entregue ao Senhor, né? Você precisa do poder do alto, poder da presença de Deus, porque sem esse poder não há testemunho eficaz. Você vai quebrar a cara e você vai ficar mal, você vai ficar chateado. Por quê? Porque toda vez que você tenta ir com as suas forças, toda vez que você tenta ir do seu jeito, o ímpio, o filho do cão, vamos falar assim, ele te envergonha, ele te deixa chateado. Por quê? Porque ele sabe o seu ponto fraco. Ele sabe a área que você fica mal, e ele vai exatamente ali no seu ponto fraco e mexe ali, e sabe que você vai perder a paciência, que você vai perder a razão, você vai descer da cruz, como diz o outro. Mas, querido, nessa noite, aprenda a se render ao Espírito Santo. Aprenda realmente a deixar de ser no seu eu e falar assim: não tem nada a ver comigo, com as minhas condições. É o poder da presença do Espírito Santo que vai me levar a ter domínio próprio, que vai me levar a ter temperamento, que vai me levar a ter paz, segurança e realmente dar a resposta correta diante de uma atitude do ímpio, diante de uma acusação. Quantos estão entendendo? Digam amém. Sabe, queridos, a ordem do Senhor Jesus foi clara aos discípulos: não saiam de Jerusalém, não dê um passo dessa cidade, sem antes vocês serem batizados, sem antes a presença do alto vir sobre vocês. Sabe por quê, queridos? Porque o Senhor Jesus sabia o que eles iriam enfrentar. O Senhor Jesus sabia do que eles iriam, o que aconteceria com eles.
o chumbo grosso que viria contra a vida deles, o que seria pesado para eles serem testemunhos de Jesus. Então, eles precisavam realmente, se colocar na dependência de Deus. Eles precisavam realmente receber esse batismo, esse poder do alto. Tem pessoas, queridos, há muito tempo na igreja, que ainda não conseguiram experimentar a presença do Espírito Santo. E por não experimentar a presença do Espírito Santo na sua vida, dão um mau testemunho. Sabe, você